monte, uma cruz, onde Jesus estava, entre outras duas, uma discussão, de poucas palavras surge, ela está registrada em Lucas 23, 39 em diante, um extremo diz para o outro, ao redor de Cristo, se tu, o primeiro diz a Cristo, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Um outro condenado, um outro ladrão, dos dois crucificados ao redor de Jesus, diz, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Repete comigo, condenação. Na verdade, nós com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse agora a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós temos a história de um homem que reconheceu a inocência de Jesus e a justiça em sua condenação. Um homem consciente, um homem que dizia, eu mereço estar na cruz, eu mereço ser crucificado, eu mereço essa condenação, eu sei o que eu fiz, eu estou pagando pelos meus erros, eu mereço essa condenação, eu estou condenado. Condenar, amados, vem da raiz do latim, condemnatio, e condenado significa sentenciado como criminoso. Condenado significa incurável, irremediavelmente perdido, reprovado, rejeitado, que sofreu condenação, sentenciado e ainda, num sentido espiritual, aquele que está no inferno. William Shakespeare certa vez disse, a minha consciência tem milhares de vozes, e cada voz me traz milhares de histórias, e de cada história sou o vilão condenado. Todo ser humano vai escutar vozes, todo ser humano vai ouvir dessas vozes histórias, e todas essas histórias vão culminar com uma condenação. Por quê? Porque a condenação fala. Todo homem conhece a raiz, todo homem conhece a razão de sua condenação. Nossos pecados estão diante de nós e nossas histórias nos acusam. É como se elas estivessem te dizendo, você merece, você errou, você pecou, você falhou, você tomou uma decisão errada no seu passado e agora você merece passar por isso, você não faz nada de especial em passar por essa condenação, porque você está colhendo aquilo que você plantou. Aquela condenação fala, você estragou tudo e agora você passa por isso, porque essa é a sua sentença. Jesus certa vez disse em Mateus 23, 33, aos religiosos, assim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Uma frase forte, dita a homens religiosos, zelosos, que seguiam as escrituras, que seguiam o Antigo Testamento, que seguiam as suas tradições orais. Serpentes, raças de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? O que Jesus faz com uma afirmação como essa? Ele está apontando a falha de um sistema religioso que ensina que a autojustificação pode trazer salvação. Jesus aponta como falho
o sistema religioso que ensina os seres humanos a conquistar a salvação por suas obras, pela sua bondade, pela sua justiça. Ele revela que aquele sistema, que aquela religião os havia transformado em serpentes, em víboras. E por que um termo tão pesado? Porque Jesus reprova a doutrina que dizia: salve-se a si mesmo pelas suas obras. Por quê? Porque como a Bíblia garante que não há um justo sequer, por mais justo que você tente ser, por mais reto que você tente ser, a Bíblia garante que não há um justo sequer. Jesus uma vez foi chamado de bom. Senhor, o Senhor sendo bom, Ele repreende aquela pessoa dizendo: por que me chamas de bom? Bom, só Deus. Porque Jesus falava ali como homem, só há um bom, só há um justo, e esse é Deus. Como não há um justo sequer, essas serpentes, esses professores da lei, que ensinavam, que embriagavam o povo com essa doutrina, que lançavam sobre o povo fardos tão pesados que eles mesmos não carregavam, com isso eles nem entravam no reino e nem deixavam os outros entrar, porque eles transformavam a tarefa de se relacionar com Deus num conjunto de regras e doutrinas a serem seguidas. E aí Jesus dá um panorama do que seria o seu ministério, é um teaserzinho. Ele está perguntando como vocês vão se salvar dessa condenação. Por quê? Porque só existe um caminho que ele estava prestes a revelar, e esse é o caminho da graça. Se não for pela graça, se não for pelo favor imerecido, ninguém pode estar na presença de Deus, ninguém pode ser salvo de condenação alguma. Dê graças a Deus todos os dias, porque você tem a graça, porque se dependesse das suas escolhas, dos seus atos e da sua justiça, você assim como eu estaria perdido. Nós temos que todos os dias glorificar a Deus, porque a graça de Deus nos alcançou, e por causa disso o seu nome, assim como o nome de todo aquele que crê, está escrito no livro da vida. E para esse que tem o seu nome escrito no livro da vida, não há mais condenação. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Não há mais condenação. Essa mesma graça que garantiu a um ladrão condenado ao inferno a salvação, ele não precisou fazer obra alguma, ele não precisou passar por ritual nenhum, ele simplesmente creu e a sua fé o justificou. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. A resposta é imediata: ainda hoje, por tua fé, você estará comigo no paraíso. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, não os que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo que se você está em Cristo Jesus e anda em Espírito, para você não há acusação alguma. Igreja, essa é uma pregação, essa é uma mensagem para aqueles que andam segundo o Espírito, que sofrem quando pecam, aqueles que não querem pecar, aqueles que se esforçam para obedecer a Deus, que amam a Deus, mas ainda assim se sentem condenados, como uma ferramenta velha, que foi lançada num caixote, num fundo de uma garagem, esquecida, quebrada, que só não é jogada fora porque tem um valor especial, sentimental. É como se, puxa, porque eu errei, porque eu falhei, Deus não vai mais usar como Ele gostaria, agora há outras ferramentas mais novas, mas eu sou uma ferramenta encostada, eu estou no fundo de uma caixa, na garagem de Deus. Ele veio de vez em quando, Ele me dá uma atençãozinha porque me ama, mas nunca mais os projetos de Deus vão se cumprir, o plano dele comigo não se cumpre mais, porque eu falhei, porque eu errei, porque eu fui rejeitado. A minha vida está assim,
porque eu fiz escolhas erradas. Eu mereço isso, eu mereço essa rejeição, eu mereço essa culpa, eu mereço esse castigo, eu mereço esta condenação. E aí você carrega um peso, porque a condenação é pesada, e esse peso te impede de fluir, te impede de ser feliz. Gente que ama a Deus, mas não se sente amada, não se sente abençoada por Deus. Gente que se convence de que merecem viver uma situação bem aquém daquela prometida por Deus, porque estão debaixo de condenação, porque estão debaixo de juízo. Eu não vou mais ser feliz dos meus sentimentos, eu já melequei o meu matrimônio, eu já melequei o meu casamento, eu estou assim sofrendo porque eu mereço, porque Deus me deu uma chance e eu perdi essa chance. Eu mereço estar passando por essa luta, porque eu sei a escolha errada que eu fiz, fui eu que investi, eu errei, e por causa disso eu tenho que passar por isso, eu mereço isso, eu mereço essa condenação. Pessoas que amam a Deus, que querem viver no Espírito, uma condição muito diferente dos que andam segundo a carne, daqueles que desprezam a Deus, daqueles que desprezam a palavra de Deus, pessoas que estão mais preocupadas em se autopreservar do que em servir, mais preocupada com a sua imagem diante dos homens, do que com a sua vida diante de Deus. Ontem eu levei meu pivetinho no clube para nadar, sair um pouco de casa, aproveitar o solzinho que estava fazendo, e no vestiário, ele de bermuda, e eu tirei uma sunguinha que a mãe botou para ele na mala. Só que ele assistiu num desenho, num filminho do Diário de um Banana, que quem usa sunga é cururu, porque riram do menino no vestiário de sunga e os outros todos estavam de bermudas, só que isso é lá nos Estados Unidos, onde ninguém usa sunga, é estranho lá usar sunga, mas aqui toda meninada estava de sunga, mas ele brigou comigo. Eu falei: filho, bota essa sunga. Não, pai, eu quero entrar de short. Eu boto essa sunga. Não, pai, não faz isso comigo, eu preciso entrar de short. Eu falei: você vai estragar sua bermuda, bota essa sunga. Falei bravo. Aí ele botou a sunga a contragosto, tirou o chinelo e não queria ir de chinelo, queria ir descalço. Eu falei: mas como é que você vai entrar descalço numa piscina? Você vai derrapar, você vai cair, vai bater a cabeça, bota o chinelo. Aí a contragosto ele coloca o chinelo, ele se olha no espelho de chinelo, e sabe quando o cara põe a sunga um pouco alta, ela está assim no umbigo? E ele gritou para mim: por que você me faz passar por um babaca? Desse jeito. Eu falei: você não é babaca, filho, vem cá. Arrumei a sunguinha dele mais baixinha, na cinturinha, falei: olha lá. Ele falou: continua um babaca. Eu falei: vem cá, filho, você precisa usar sunga, porque aqui nem pode usar short, chinelinha para não escorregar. Se olha no espelho, olha como você está estiloso. E ele disse: babacão total. Porque as pessoas estão muito preocupadas com o que vão dizer a seu respeito. Então, o que tem de gente que não se firma, com medo de ser criticado, com medo de ser rejeitado, com medo de ser escarnecido, gente que ama a Deus, que ama Jesus, mas não consegue viver em espírito, porque quer Jesus, mas não quer lá fora ser visto como tal, quer ser visto como um comum, medo de ser rejeitado. Gente que sabe que tem que fugir das tentações, mas o seu lema é que nem outro dia eu li numa placa de caminhão, dessas que ficam atrás do caminhão, dizendo: fuja da tentação, mas nem tanto, não vá tão longe para que ela possa te alcançar. É essa a tua santificação, correndo da tentação, mas nem tanto, vai ser se afastar, mas mais devagar, para que a tentação te alcance. Diga em voz alta: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Profetiza na vida do seu irmão: não há condenação para quem está em Cristo Jesus.
que essa afirmação de Paulo é uma das maiores dádivas que um ser humano pode receber? Por que essa é uma das maiores promessas de Deus para nós? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que nós deveríamos ter nesse texto um dos versículos de ouro da Bíblia Sagrada? Por que ele é tão importante? Por que ele deveria ser tão valorizado? Porque só quem já provou a condenação sabe do que a condenação é capaz de fazer com um ser humano. Amados, a condenação mata. Uma pessoa condenada é uma pessoa sem esperança. Sua vida é definida por uma condenação. A liberdade que o absolvido tem, o condenado não desfruta. Ele só vive esperando aquela sentença se cumprir. Ele já foi condenado. Ele não tem motivos para esperar nada diferente. Ele só espera o dia em que aquela maldição, em que aquela sentença vai se cumprir em sua vida. Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos para Costa Rica, para um congresso, há alguns anos atrás. E nela tinha ido, entre muitos pastores que já se conheciam há anos, um moço que hoje é até diácono aqui na igreja. E ele era o mais novinho de todos. E os pastores combinaram de ninguém fazer a barba durante uns 15 dias, e no último dia todo mundo ia fazer um designer mustache e o bigode mais estileira ia ganhar um prêmio. E ficou combinado na regra do concurso que aquele que fizesse a barba ia tomar uma coça. Ele desavisadamente, achando que os pastores não iam levar isso a sério, fez a barba. E chegou um dia num restaurante com a cara toda limpinha, a barba feita, todo mundo com cara de maloqueiro e ele limpinho e cheiroso. Os pastores jantaram, comeram a sua sobremesa, tomaram o seu cafezinho e no final teve um julgamento. Eles disseram: quem acha que ele tem que levar uma surra por ter desobedecido às regras, faz assim. Quem acha que ele tem que ser absolvido, faz assim, aliás, e quem acha que ele está condenado, faz assim. Eu tenho isso filmado, ficou interessante, porque todos os dedos estão para baixo. Havia fome de justiça. No fim, alguém teve uma ideia de não vamos bater nele, mas ele vai pagar. A gente vai fazer um bigode de canetinha, e ele vai ficar 3 dias com esse bigode de canetinha na praia e não vai poder tirar. Arrumaram uma caneta, a gente começou a fazer um bigode de canetinha. O bigode estava molhadinho, sabe quando o cara está tenso, condenado, suando, frio? Então a caneta não pegava. A sentença mudou, então teve que receber tatuagens de caneta Bic no corpo, e ele tinha que ficar com essas tatuagens até o fim da semana. Foi minha única experiência que eu tive como tatuador. No braço ele ganhou uma âncora do Popeye, caprichada, grandona. No peito ele ganhou a tatuagem do Nando da Vereda Tropical, lembra aquele sol com uma gaivotinha? A tatuagem do Nando. E nas costas, lá na Costa Rica, todo mundo falava pura vida, tudo era pura vida. Então ele ganhou um pura vida com letras garrafais desse tamanho. E teve que ir naquele restaurante, ficar de pé numa mesa, um restaurante italiano cheio de gringo, e cantar: eu sou o marinheiro Popeye, mostrando a tatuagem para todo mundo. Eu sou o marinheiro Popeye. Acusado, coitado, condenado, suando frio. Numa outra viagem que nós fizemos para o Peru, estavam também os pastores mais velhos, e um mais novinho, recém-chegado na igreja, começou a fazer gracinha, a querer provocar os pastores. Aí fez uma provocadinha, outra. Na terceira, os pastores um olhou para o outro e disseram: ele tem que tomar um castiguinho, ele está muito soltinho. E aí votaram no carro. Qual que é o castigo dele? Uma surra de sandália havaiana molhada. Acabou com a viagem dele, porque ele já sabia que mais hora ou menos hora ele já tinha sido condenado, ele ia receber uma sentença. Então dali para os próximos dias ele estava o tempo inteiro em estado de alerta, de onde vai vir a primeira chinelada. Ele
todo o tempo trancava a porta, se escondia, e todo mundo fingiu que esqueceu da sentença. Ele achou que os pastores nunca fariam isso com uma ovelha, quando numa determinada noite ele descobriu que ele estava errado. Né, Lísias? Como é ruim estar debaixo de condenação. Já foi dada a sentença, eu vou apanhar, eu vou sofrer, vai dar tudo errado. Eu estou condenado, debaixo de condenação. Condenação mata. Você não consegue mais curtir a vida, você não consegue mais ser feliz. Você sabe que mais hora menos hora a tua história vai vir à tona, os teus credores vão vir te acusar, a sentença do juiz vai sair. Mais hora ou menos hora você vai ter que lidar com uma sentença já determinada. Você foi condenado. Não dá para viver desse jeito. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 7. São palavras do apóstolo Paulo. Quem já achou vai dando glória aí. São palavras do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 3, 7. Diz assim. Vamos um pouco antes. 6. O qual, falando de Jesus, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Repete comigo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele continua, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Até aí. Paulo falava da lei e da graça. Moisés, no Antigo Testamento, recebeu no Monte Sinai as tábuas dos 10 mandamentos. Esse é o ministério da lei, e o ministério da graça foi inaugurado em Cristo Jesus, quando ele nos revela que é pela graça que nós somos salvos, que isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. No Antigo Testamento, o povo recebe a lei. No Novo Testamento, o povo recebe a graça. E aqui, pregando para judeus e gentios, Paulo está dizendo que a falibilidade da lei é real e que essa salvação é gratuita. Então ele diz que a letra, em outras palavras, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Em outros termos, se você viver pela lei, a lei vai condenar você todas as vezes que você falhar. Se você crer numa lei e tentar ser justo por lei, você vai ser condenado a cada falha. Então ele chama a lei de ministério de morte, gravado com letras em pedra, e ainda de ministério de condenação. Paulo chama a lei de ministério de morte e de ministério de condenação, e chama a graça de ministério do Espírito ou de ministério da justiça. O que ele estava ensinando? Que Deus não deu a lei para salvar o homem, mas para que o homem tivesse conhecimento do pecado. O homem nunca saberia o que é certo e errado, ou o que é pecado, se Deus não tivesse dado a lei. Mas o homem nunca poderia ser salvo, crendo na salvação proporcionada por essa lei. Por quê? Porque Paulo ainda diz que a lei instiga os desejos pecaminosos dos homens. Sabe aquela história de quando você sabe que é errado, aí que dá vontade de fazer? Quando crianças passam em frente um jardim que está escrito não pise na grama, a primeira coisa que elas fazem é pisar na grama. Quando adolescentes passam em frente a um prédio que está escrito não jogue pedra na vidraça, ele não estava nem pensando nisso, ele não estava nem tendo essa ideia. Daqui a pouco você está ouvindo barulho de estilhaço,
é aquilo que você sabe que é errado, mas por saber que é errado, aí que dá vontade de fazer mesmo. A lei está dizendo para o macaco não comer banana. Eu me lembro de quando pequeno, nós visitávamos minha avó e um tio nosso morava com essa avó. E ele tinha um quarto que vivia trancado. E a lei na casa da avó é proibido entrar no quarto dele. Adivinha qual era a fissura dos primos? Era descobrir onde é que o tio guardava a chave para invadir o quarto do tio. E a molecada não sossegou enquanto não armou um plano para ver o tio escondendo a chave, achou a chave e invadiu o quarto do tio. Não posso nem contar o que a gente achou lá. Não posso contar. Por que era gostoso entrar no quarto do tio? Porque se o quarto do tio tivesse a porta escancarada e a gente pudesse entrar a hora que quisesse, ninguém ia nem se interessar pelo quarto do tio, porque criou-se a ideia de que aquilo é errado, que aí todo mundo começou a ter vontade de entrar nesse quarto. Paulo está dizendo que a lei faz isso com o ser humano, que a lei fez isso com os homens. Ele mesmo diz: não compreendo o meu modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro, mas eu faço o que eu detesto. Romanos 7,15. O que eu quero dizer aqui é: enquanto você estiver habitando nessa carcaça gerada pelo pecado, você vai falhar. Que essa seja a exceção, não a regra, mas você vai falhar. E quando isso acontecer, o diabo vai estar lá para condená-lo, como um promotor que conhece a Bíblia de cabo a rabo e que sabe exatamente como te acusar. Você vai falhar e você vai ter que lidar com acusação, e você vai ter que lidar com condenação. Só que a condenação e a autocondenação são destrutivas. Há muitas pessoas hoje em igrejas, há muitas pessoas hoje que creem em Deus, mas estão enfermas, emocionalmente enfermas, psicologicamente enfermas, fisicamente enfermas, e essa é a razão de muitas enfermidades, de muitas depressões, de muitas opressões em cristãos. É que eles têm em suas mentes uma consciência de pecado e não uma consciência da justiça de Deus. Então, por haver pecado, como todo ser humano peca, eles acreditam que, em virtude desse pecado, a sua aliança com Deus foi arruinada. E quantas pessoas têm dificuldade de receber o perdão de Deus? O pecado foi confessado, houve arrependimento, você sabe que Deus é fiel para perdoar, você sabe que a justiça de Deus te leva a Deus não ter opções, Ele tem que te perdoar. Você ouviu que você está perdoado, mas você não recebe esse perdão, você continua vivendo em condenação, se sentindo condenado, se sentindo como que alguém que não merece. Pior, quando você sabe que Deus te perdoou, mas quando você não se perdoou, quando você errou, não há nada pior, não há nada mais fácil para manter alguém cativo sob condenação do que esse alguém não conseguir se perdoar. Há pessoas que hoje, apesar de sua fé, de sua profundidade nas escrituras, de sua chamada, simplesmente não conseguem viver a plenitude de Cristo. O reino é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de justiça, mas não conseguem ser alegres, não conseguem ser felizes, não conseguem se sentir justificados. Por quê? Porque não se perdoaram. É minha culpa, eu falhei, eu errei, minha família está do jeito que está, porque eu errei, porque eu falhei, eu passo porque eu passo, meu ministério está assim, porque eu mereço passar por isso. Quando a condenação domina igreja, a mente e o corpo têm uma resposta para ela. É como se a mente e o corpo conversassem dizendo: ele quer se punir, ele acha que ele merece punição, então nós vamos puni-lo, vamos fazê-lo pagar. E o seu corpo responde a essa necessidade de punição, desenvolvendo doenças psicossomáticas, ansiedade,
pânico, depressão, estresse, muitas vezes são gerados pela culpa. Quando não há perdão, a culpa leva o corpo a responder dessa forma. Quando nós falhamos em perceber que Jesus já carregou na cruz essa punição, diga em voz alta: Jesus já carregou na cruz essa punição. Quando nós falhamos em entender que essa punição já foi carregada na cruz por Jesus, nós punimos a nós mesmos. Nós punimos a nós mesmos. Nós destruímos os nossos relacionamentos. E às vezes, com as pessoas que mais nos amam. Porque uma pessoa que se sente condenada, que acha que tem que ser castigada, ela não consegue receber amor. Então todo mundo que se aproxima dela para dar amor é agredido, é ferido, porque ela acredita que não precisa receber amor, ou que não pode, que não é digna de receber aquele amor. E sabe o que acontece ainda? A autossabotagem. Deus quer te abençoar, Deus quer te viver coisas novas, te fazer viver coisas novas, mas porque você se sente condenado, porque você se sente culpado, você sabota os planos de Deus. Deus está prestes a fazer algo novo, mas você faz corpo mole, você não acredita naquilo, você faz coisas para dar errado, você se mobiliza, se move de forma a não dar certo, a não funcionar, você sabota a bênção de Deus, porque a culpa acaba guiando o seu comportamento. Se você não consegue se sentir perdoado, é porque talvez você não acredite na graça. E sabe o que é pior ainda de se sentir condenado? A condenação perpetua um ciclo de derrota. Sob condenação, você estará fadado, você estará condenado a repetir o seu pecado, porque a culpa te convence que a tua comunhão com Deus nunca mais vai ser a mesma, que a tua aliança com Deus, a partir do momento que foi quebrada, nunca mais vai ser restabelecida, e você volta a pecar. Uma pessoa que se sente condenada não tem força para se santificar, porque ela não tem motivo para isso. Por que eu vou me purificar? Por que eu vou me santificar? Por que eu vou me sacrificar, se eu nunca mais vou conseguir viver o que eu vivi no passado? Se eu nunca mais vou ter a alegria de servir como eu servia? Se eu nunca mais vou ser visto por Deus como um dia eu fui? Para que me santificar? Não há motivação. Então ela se entrega. É aí que um abismo chama o outro abismo, porque ela acredita, pela influência da culpa, que Deus a reprovou, que Deus a condenou. Então não há nada que a atraia à presença de Deus de novo. Quanto mais culpa ela sentir, mais ela vai se afastar de Deus. Há pessoas que dizem que a culpa nos aproxima de Deus, mas essa é uma mentira, porque a culpa faz com que as pessoas se sintam piores ainda na presença de Deus. O que afasta as pessoas de Deus é a condenação. O que aproxima as pessoas de Deus é o entendimento de que a única chance que eles têm de entrar na sala do trono é através da graça. É só esse entendimento, essa percepção, essa sabedoria que consegue resgatar um ser humano de uma condição de pecado, de apostasia. Entenda, sua comunhão com Deus nunca será quebrada, sua aliança com Deus nunca será desfeita, porque a sua aliança com Deus pode ser todos os dias purificada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não há pecado poderoso suficiente para que a sua aliança com Deus seja quebrada. Se você se arrepender e confessar, simples desse jeito, essa aliança será santificada e purificada, e é como se o seu pecado nunca tivesse existido. É como se você nunca tivesse errado. Deus não se lembra disso, os anjos não se lembram disso, nem Satanás tem acesso a essa lembrança, mas você a todo tempo está trazendo esse pecado à tona, e por ele sendo e por ele sendo acusado, e por ele sendo condenado. Sua comunhão com Deus nunca vai ser quebrada, só depende de você. Jesus nunca
vai fazer o papel do acusador. Você sabe quem é o acusador? Você sabe quem faz você pecar para depois jogar o seu pecado na sua cara? Você sabe que Satanás significa acusador. Jesus nunca vai assumir a forma daquele que vem te acusar. Ao contrário, certa vez pegaram uma mulher em adultério, e a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Trouxeram essa mulher à presença de Jesus. Eles queriam apedrejá-la, e Jesus diz o quê? Aquele que não tem pecado, então jogue a primeira pedra. E aos poucos, um depois do outro, foram lançando essas pedras no chão. Quando Jesus olha para aquela mulher, ela não foi apedrejada, e ele pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Amém? Ninguém te condenou, mulher? Eu também não te condeno. Eu morri na cruz no seu lugar para você não precisar ser condenado. Essa condenação que está sobre a sua vida não foi imputada por mim. Não fui eu que te condenei. Eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero te vivificar, eu quero te glorificar. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mas o texto em João diz que, como filhinhos, se nós pecarmos, ainda assim nós temos um advogado diante de Deus para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, para que nós possamos ser aceitos de novo por Deus. Tem gente que acha que depois que se batizou, se pecar, se errar, vai ter que batizar de novo, vai ter que fazer algum ritual, vai ser difícil demais voltar a ter comunhão com Deus, vai ser difícil demais voltar a estar na presença de Deus. Nessa mesma viagem que a gente fez, esse moço novo na igreja, eu e o pastor Eric, a gente perguntou: você já se batizou? Ele respondeu: já. A gente falou: mas depois disso, você não pecou mais? Ele: não, nunca mais pequei. Falei: você tem certeza disso? Não olhou para ninguém, não cobiçou nenhuma mulher, não caiu. Ele pensou bem e falou: é melhor eu me batizar de novo. E aí a gente fingiu que ia batizá-lo de novo, e ele tomou um caldo daqueles que o cara sai roxo debaixo d'água, para ele aprender uma lição. Batismo é um só, meu amado. Depois disso você vai errar, você vai falhar, você vai pecar, mas você vai ter experiências maravilhosas com a misericórdia de Deus. Tem gente que acha que a bondade de Deus dura hoje e amanhã, mas a Bíblia nos ensina que a bondade de Deus dura para sempre, e a sua misericórdia de geração em geração. Não há nada nos céus e na terra que te faça continuar condenado a partir dessa noite. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Diga em voz alta: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Os homens podem ter te julgado, as trevas podem estar te acusando, você pode ter se autocondenado, mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Há uma simbologia incrível na Arca da Aliança. No Antigo Testamento, qual era o país mais santo para Deus? Responde para mim. No Antigo Testamento, qual era o país mais santo para Deus? O quê? Israel. No Antigo Testamento, qual era a cidade mais santa para Deus? Jerusalém. E o monte mais santo para Deus? O Monte Sião. Amém? O que Deus faz? Deus escolhe esse monte, nessa cidade, nesse país, para construir ali o seu templo. Ali Deus deseja esse templo. No templo havia o átrio, havia o santo e o santíssimo lugar. No santíssimo e no santo haviam mobílias, assim como no átrio. Mas no santíssimo, essa mobília era de uma peça só, e essa peça era a Arca da Aliança. Talvez você lembre dela com os caçadores da Arca Perdida e Indiana Jones. A Arca da Aliança foi construída na época do povo no Egito, no Êxodo, quando Moisés recebe essa revelação, essa direção.
Deus disse que ele falaria aos sacerdotes sobre essa arca, sobre o propiciatório, que ali a voz dele seria escutada. Então essa arca tinha uma tampa, em cima dessa tampa 2 querubins, e Deus disse que a voz dele seria escutada ali. Esse lugar chamava propiciatório, era a tampa da arca. Essa tampa era uma chapa sólida, revestida de ouro, e ela cobria a caixa. Então pensa numa caixa construída no deserto, ela precisava ser de madeira. A única madeira que eles tinham no deserto era de acácia. Se você for para Israel, você encontra árvores de acácia até hoje. É uma madeira retorcida, difícil de ser trabalhada, mas a arca foi feita de madeira. Isso fala da dificuldade que é o caráter humano, de quão duro é o coração humano, de quão falho é o ser humano. Só que essa arca era revestida de ouro, e esse ouro representa a perfeição de Jesus, a realeza de Jesus. Essa tampa, essa chapa sólida de ouro, guardava 3 itens que Deus pediu para ser guardados ali, presta atenção. Primeiro, ali estavam guardadas as tábuas com os 10 mandamentos. O que as tábuas dos 10 mandamentos falam? As tábuas dos 10 mandamentos falam da nossa rebelião e da nossa falta de capacidade de guardar perfeitamente as leis de Deus. Ninguém, a não ser Jesus, conseguiu cumprir todos os mandamentos. A vara de Arão era o segundo item. E o que a vara de Arão fala? A vara de Arão teve que florescer no momento que o povo se levantou contra a eleição de Arão como sacerdote, contra a autoridade levantada por Deus. Então a vara de Arão fala da rebelião do homem contra a liderança constituída por Deus. E ainda ali havia um pote com maná. E o que esse pote fala? Ele fala da rebelião contra a provisão de Deus, porque apesar do maná ser o pão dos anjos, o povo a todo tempo reclamava e murmurava desse maná. Então preste atenção nisso. Deus escolheu a vara, a tábua dos 10 mandamentos e o pote de maná como símbolos da rebelião e do pecado do homem, guardou esses 3 itens numa arca e tampou essa arca com um propiciatório, com essa peça de ouro. O que isso significa para nós? Cada item da arca fala de rebeldia contra Deus. E o que Deus fez com a nossa rebelião? Ele coloca dentro da arca e ele cobre essa rebelião, ele cobre esse pecado com um propiciatório, onde o sangue precisava ser derramado e onde a voz de Deus seria ouvida. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Eu não quero ver a rebelião do homem, eu não quero ver os pecados do homem. Ele cobre os nossos pecados com Jesus e com o sangue de Jesus. Então todas as vezes que ele vai se relacionar com os homens, ele não quer ver o pecado dos homens, mas ele quer ver o sangue de Jesus justificando e purificando os pecados dos homens. Então diga em voz alta para o seu vizinho: Deus não pode ver os seus pecados quando eles estão cobertos com sangue. Há pessoas que acreditam que Deus está com um sistema de investigação angelical para que os seus pecados sejam descobertos e revelados. Deus não quer ver os seus pecados. Se depender de Deus, você nunca pecava. Para Deus, o quão mais rápido você pedir perdão e restaurar sua comunhão com Ele, melhor. Deus não quer ver pecados, Ele cobriu os pecados com o sangue do Cordeiro. Sabe o que é propiciatório no grego? É a mesma palavra usada para propiciação. E sabe o que é propiciação? João 2,2, 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Então propiciatório é a mesma coisa que propiciação. Quando João disse que Ele é a propiciação, João estava dizendo: Ele é o propiciatório, Ele nos cobre dos nossos pecados, Ele nos cobre das nossas rebeliões. Aquela peça de ouro, amados, esse propiciatório representa Jesus. Para aquela peça poder assumir o formato de uma tampa,
de ouro maciço, ela teve que receber muitos golpes, muitas marteladas, que foi o que Jesus fez na cruz por você. Por causa do sacrifício dele, do que ele viveu na cruz, hoje você pode ter os seus pecados perdoados. Agora, quer o mais incrível disso? Ninguém podia ou deveria levantar aquela tampa. Houve um episódio em 1 Samuel 6,19, que alguns homens em Bet-Semes tentaram levantar essa tampa. Olha o que aconteceu: o Senhor feriu os homens em Bet-Semes, porquanto olharam dentro da arca do Senhor. Feriu o povo do Senhor, 50.070 homens, porque eles resolveram dar uma espiadinha dentro da arca do Senhor. Por que Deus não aceitou isso e nos deixou essa história como exemplo? Porque ninguém deveria descobrir os pecados que já foram cobertos. Ninguém deveria abrir uma caixa onde estão guardadas a rebelião dos seres humanos. Ninguém deveria trazer à tona um pecado que já foi perdoado. Ninguém deveria pescar um pecado que já foi lançado no mar do esquecimento. A Bíblia diz que quando você confessa o teu pecado, esse pecado é lançado no mar do esquecimento. E nesse mar tem uma plaquinha dizendo proibido pescar. Deus não quer ver ninguém acusando outros pelos seus pecados. Deus não quer ver ninguém se autocondenando pelos seus pecados. A partir do momento que você se arrependeu, que você pediu perdão, o perdão de Deus foi liberado, esse pecado está coberto, o sangue de Jesus já te purificou, já te justificou. Não continue se sentindo acusado por Ele. Ninguém devia lembrar dos seus pecados. Deus manteve a lei escondida debaixo do propiciatório, porque a lei era a nossa condenação. Então não levante a tampa. Diz para o seu vizinho: para de levantar a tampa. Não interessa o que foi. Se você olhar demais para o seu passado, você contaminou com veneno o seu presente. Se você se arrependeu e se perdoou, se prepare para viver um tempo novo, se prepare para viver coisas novas da parte de Deus, se prepare para ser tremendamente abençoado, se prepare para um ano de restauração, de restituição. A sua vida vai ser um exemplo do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou, porque através da sua vida, as pessoas vão saber que há um Deus de amor, que há um Deus de misericórdia, que há um Deus que ama, que há um Deus que resgata, que há um Deus que restaura. Aleluia. O que é a graça? O julgamento que eu merecia recaiu sobre Jesus, e as bênçãos que ele merecia recaíram sobre mim. É imerecido, é inalcançável, é inadquirível. Nada do que você faça conquista essa condição. É graça, é de graça. Agora, como é que você vence essa condenação? Como é que você se livra dessas vozes? Como é que você experimenta e prova na prática essa liberdade? Deus não nos quer vivendo em culpa. Deus não nos quer vivendo em condenação, pois a culpa e a condenação geram o medo. A culpa e a condenação trazem doenças. A culpa traz o estresse, a condenação traz ansiedade. Quando Adão foi condenado, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele fugiu de Deus. A condenação nos leva a fugir de Deus. Uma pessoa que se sente condenada, ela não consegue entrar na presença de Deus. Ela tem vergonha de Deus. Ela tem vergonha dos seus pecados. Ela se sente culpada. É mentira dizer a condenação e a culpa vão nos levar de volta para Deus. Não. Sabe o que traz você de volta para Deus? É a ousadia. É a ousadia que você tem que ter para crer no perdão dos seus pecados. É a ousadia que você tem que ter para assimilar a graça na sua vida. Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É isso que te salva. É isso que te resgata. Não é o medo, não é a culpa, não é a ansiedade, mas é a ousadia para dizer: eu sou um traste,
eu sou um lixo, a minha justiça não passa de trapo de imundícia, eu sou falho, eu sou pecador, eu errei, eu desagradei a Deus, mas eu sei que se eu crer no sacrifício de Jesus, de graça, eu vou poder entrar com ousadia, sem medo, sem vergonha, sem condenação alguma, na presença de Deus, para que eu seja completamente restaurado. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. O que te aproxima é a graça, é o amor e a misericórdia. Quer ver uma pessoa distante ter vontade de voltar à presença de Deus? Pare de acusá-la pelos erros que ela já sabe que cometeu. Comece a mostrar para essa pessoa que Deus a ama, que Deus é misericordioso, que Deus não mudou com ela e que Deus ainda se importa com a vida dela. O que faz as pessoas se aproximarem de Deus é a graça, é o amor, é a misericórdia. Muitas pessoas não se achegam a Deus porque têm uma figura em sua mente de um Deus que condena, de um Deus que castiga, de um Deus que acusa. Então o que eles têm é medo. Eu não quero me aproximar de Deus enquanto eu não for santo. Só que você nunca vai ser santo enquanto não se aproximar de Deus. Então a palavra diz: venha como estás, venha do jeito que você tiver, não venha pelos seus acertos, venha pela graça, venha pela fé, que o que Ele tiver que mudar em você, Ele mesmo muda. O maior exemplo que Jesus deixou para nós dessa paternidade está na parábola do filho pródigo. Todos conhecem a parábola. O filho pede a sua parte na herança, ele se afasta do pai, ele gasta a sua herança do jeito que ele quer, em pecados, em desonra ao seu pai. Quando ele está na lama, ele se lembra de que ele tem um pai, que os funcionários do pai comiam uma comida melhor que era que ele estava comendo, que era ração de porco. Então ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que ele volta para a casa do pai achando que ele seria recebido como escravo, achando que ele seria recebido como servente, achando que ele seria recebido como um qualquer. E como é que o pai o recebe? O pai corre para abraçar o filho, para restaurar o filho, para restituir o filho. Sabe o que Jesus estava fazendo com essa parábola? Sinalizando a graça, porque o comportamento desse pai, do filho pródigo, é contrário à lei de Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, do verso 18 a 21, está escrito que um filho rebelde deveria ser apedrejado. E o que Deus está fazendo aqui? No lugar da condenação que aquele filho merecia, pela lei, Jesus está revelando graça e perdão. Dê uma salva de palmas forte a Jesus por isso. Aleluia, aleluia. Essa graça que nos faz levantar todos os dias, essa graça que te mantém de pé, essa graça que te faz livre. Se você tentar continuar sua caminhada com Deus, sem receber todos os benefícios que essa graça pode te dar, a sua vida vai estar limitada, você não vai fluir, você não vai alcançar o que Deus tem para você nessa terra. Então a primeira coisa que você deveria fazer hoje é escolher trazer a arca de volta. Davi, quando foi ungido rei, ele trouxe a arca até o Monte Sião. Primeira ação dele: vai buscar a arca, a presença de Deus, bota essa arca no Monte Sião. Nós precisamos da presença de Deus. Agora, por que o Sião e não o Sinai? Pensa comigo. Por que Deus trouxe a arca para Sião e não para o Monte Sinai? Eram dois montes onde ele visitou o povo. Porque no Monte Sinai, Moisés recebe os 10 mandamentos. Então o Monte Sinai representa a lei, e quando os homens recebem a lei no Monte Sinai, Êxodo 32, de 16 a 28, conta que 3.000 homens morreram. Repete comigo: 3.000 homens morreram. Agora em Sião, Sião representa a graça. No dia de Pentecoste, no Monte Sião, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e naqueles tempos 3.000 foram salvos.
Enquanto a lei matou 3.000, a graça salvou 3.000. Aplauda o Senhor Jesus por isso, pois Ele é lindo, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é maravilhoso. A lei mata, mas o Espírito traz vida. A lei condena, mas a graça salva. Traga Jesus de volta a Sião. Igreja, traga Jesus de volta ao lugar de honra, onde Ele precisa estar. Não é o fazer, 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 não é o servir, 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 não é o chamado, o chamado, o chamado, ou a visão, a visão, a visão. O chamado é importante, a visão é importante, o servir é importante, o fazer é importante, mas tudo está fundamentado em Jesus. É Jesus, Jesus e Jesus. Se não for por Ele, se não for para Ele, se não for através dEle, todas as nossas obras serão mortas. Cubra a sua cabeça e feche seus olhos. O que é trazer Jesus de volta a Sião? A presença de Deus de volta a Sião é fazer de Jesus a peça central de cada área da sua vida, de cada aspecto da sua vida. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu ali estarei. Eu ali estarei. Eu ali estarei. Ele não disse: onde 2 ou 3 santos consagrados estiverem em meu nome, ele estarei. Onde 2 ou 3 estiverem invocando o meu nome, eu ali estarei. Onde meu nome for invocado, eu ali estarei. Onde chamarem por meu nome, ali meu nome estará presente. A graça não é um conceito, a graça não é uma doutrina, a graça não é um ensinamento, a graça é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. Faça de Jesus, faça da graça de Jesus o centro da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua empresa, da sua carreira, das suas finanças, e a plenitude da bênção de Deus irá fluir. Sofismas precisam ser quebrados hoje. Há bloqueios mentais que estão te impedindo de viver restauração, que estão te impedindo de viver milagres. Você precisa se livrar deles nessa noite. Eu sei que as pessoas que nos visitam hoje aqui, e talvez você já tenha percebido o quão pesado é o fardo da condenação. Teus pecados estão diante dos seus olhos a todo tempo, e você sabe como é difícil ter que lidar com o peso da culpa, da acusação, da falha. Você olha para a sua história, você olha para o seu passado e você vê um rastro de destruição, família destruída, decisões tomadas no passado que arruinaram coisas lindas que estavam acontecendo, investimentos errados, coisas erradas, rebeldia, rebelião contra Deus, desprezo à voz de Deus. E você sabe como é difícil deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque as vozes estão contando histórias, e em cada uma das histórias você é o vilão. Só que Deus te ama profundamente, incondicionalmente, eternamente. Ele te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer quebrar essa condenação sobre a sua vida. Enquanto você se sentir condenado, você nunca mais vai conseguir ser feliz, você nunca mais vai conseguir desfrutar daquilo que Deus te concedeu nessa terra. Vai estar sempre sentindo algo como se você não merecesse aquilo, como se você não merecesse ser feliz. Enquanto essa condenação não for quebrada, a sua vida não vai mudar. O que Deus quer fazer hoje é transformar todo o teu ser, toda a tua essência, todo o seu interior. Por isso, ainda que você esteja nos visitando, se você hoje compreende, se você hoje entende a necessidade que tem do perdão de Deus, da graça de Deus,
se você percebeu que não é pelo muito fazer, que não é pelas suas obras, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus, se você depositar sua fé em Deus, você vai estar em comunhão com Deus, e toda condenação será quebrada, toda condenação será dissipada. Ainda que você esteja nos visitando, se essa é a tua condição, se esse é o desejo do teu coração, onde quer que você esteja, levanta a tua mão direita bem alto, eu quero fazer uma oração pela sua vida, bem alto, principalmente se você estiver nos visitando, bem alto. Você está dizendo com esse ato: Pai, eu reconheço a necessidade que eu tenho de Ti, eu reconheço a Tua divindade, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço a necessidade que eu tenho de perdão, eu quero ser livre dessa acusação, eu quero ser livre da condenação que me está prevista, eu quero a Tua grande salvação, eu quero poder deitar e dormir em paz, eu quero poder não mais estar debaixo dessa pressão, dessa opressão, dessa depressão, eu quero essa alegria que só o Teu Espírito pode me dar. Onde quer que você esteja, levanta a tua mão bem alto, é um sinal, você está sinalizando. Deus libera uma palavra, essa palavra corta os nossos corações como uma espada de dois gumes, ela discerne as nossas intenções, ela nos desmascara, porque diante de Deus não há nada que esteja oculto, mas Deus espera uma resposta, e quando você levanta a sua mão, você está chamando a atenção dos céus, e está dizendo: eu estou aqui, Pai, eu preciso de Jesus, eu preciso ser tocado por Ele, eu preciso do meu nome escrito no livro da vida. Se você levantou a sua mão, se coloque de pé no seu lugar, eu quero fazer uma oração por você, rapidamente. Se você levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. E ainda que não tenha levantado a mão, se você deseja receber essa oração, se coloque de pé no seu lugar. Se você levantou a sua mão, fique de pé. Não esteja como aqueles que se preocupam com a imagem que tem diante dos outros. Esquece quem está à tua direita, esquece quem está à tua esquerda. Fica de pé no seu lugar, dá um passo firme, dá um passo convicto em relação à tua fé em Jesus Cristo. Se coloca de pé. E se você está de pé, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Esse é um momento único na sua história, porque a sua fé está sendo despertada e você está dando uma resposta a Deus. Você se colocar de pé é você dizer a Deus: como eu preciso de Ti, como eu preciso do Seu perdão, como eu preciso ser absolvido. Eu não quero mais sentir culpa, eu não quero mais me sentir condenado. Eu preciso de Ti, eu preciso da Sua graça. Se você está de pé, feche os seus olhos e declara assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço a Tua santidade, eu reconheço a Sua santidade, a Tua soberania, a Tua soberania e a Sua e divindade. a Tua divindade. E nessa noite, diante do Teu altar, eu quero publicamente te receber, te reconhecer como meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Porque eu entendo que só Tu tens poder para perdoar pecados e para destruir toda acusação e toda condenação. Eu quero hoje sentir a leveza de espírito que tem aquele que foi perdoado por Ti. Perdoa os meus pecados. Porque eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, que morreu numa cruz e ressuscitou. Tu és a propiciação dos meus pecados. Eu recebo agora o Teu perdão. Lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue carmesim, e eu ficarei mais branco que a neve. Perdoa os meus pecados, me santifica e me purifica. Escreve meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu vou viver para a Tua glória. Eu vou viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas forte a Jesus por essas vidas. Pai querido e amado, nós rogamos por cada um que está de pé, cada um que se decidiu, cada um que escolheu usar a sua fé para se aproximar de Ti. Com ousadia, ó Deus, eles se levantaram crendo na graça e na misericórdia, e assim eles entraram em Tua presença. Livra-os de todo o mal, quebra todo vínculo que possa haver entre essas vidas e o reino das trevas, enxerta-os agora na videira e cuida de cada um desses para que ninguém se desvie, para que ninguém se perca, mas que essa graça que lhes trouxe salvação, os ajude a desenvolver essa salvação. Nós os abençoamos e os recebemos como igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém
e amém. Dê uma salva de palmas forte a Jesus. Forte a Ele. Glória a Deus. Podem se assentar. Podem se assentar. Jesus não é uma luz, uma energia, uma figura abstrata. Jesus é uma pessoa divina, mas é uma pessoa. E você vai aprender a se relacionar com Jesus. Ele está vivo. E você vai aprender a se relacionar com Ele. É para isso que a igreja existe. Para te dar todo o suporte para que esse desenvolvimento aconteça de verdade. Eu peço a você que fez essa oração, me deixa um e-mail, um telefone, o seu nome, um contato para que eu possa orar pela sua vida. Você vai ser convidado a participar de uma célula, a crescer na fé, a mergulhar no conhecimento de Deus, no conhecimento das Escrituras. Porque se a sua oração foi verdadeira hoje, e Deus acreditou na sua oração, você tem uma caminhada pela frente, e nós estamos aqui para te servir. Deixa o seu nome, deixa o seu contato, nós queremos orar por você. Todos agora fechem os olhos, curvem as cabeças. Deus conhece cada um dos seus. Deus conhece o coração de cada um dos seus filhos. Deus sabe o que cada um está vivendo. Deus sabe o que cada um está enfrentando. E Deus sabe como Satanás vem usando de condenação, de acusação, para fazer tristes, para fazer oprimidos, para fazer derrotados, aqueles que o Senhor chamou para a sua gloriosa luz, aqueles que o Senhor chamou para triunfar. E sabe por quê? Ele consegue terreno para avançar? Porque você não se apossou da graça, você ainda se sente acusado. Você carrega um peso, você escolheu carregar esse peso, porque você acreditou que você merecia. Eu errei, eu sou responsável, eu preciso pagar o preço, eu preciso sofrer. Deus está querendo te abençoar, Deus está querendo te restaurar, Deus está querendo devolver tudo que te roubaram, e você está dizendo não quero, porque no fundo você acha que não merece, porque no fundo você acha que não precisa, mas isso é porque você está se sentindo condenado, você está se sentindo acusado, lançaram uma sentença contra a sua vida e você acreditou nela, então você agora sofre achando que você merece. Quantas pessoas trazendo coisas que ficaram para trás, e em função dessas lembranças, dessas histórias, desses fantasmas, não conseguem fluir, não conseguem ser felizes, não conseguem desenvolver seu ministério, não conseguem entrar na presença de Deus com essa ousadia, se sentindo envergonhado, envergonhada. Mas Deus, tu sabes que eu cometi um aborto, como é que eu vou conseguir entrar na tua presença agora, sendo que eu sabia o que eu estava fazendo, e eu derramei sangue inocente de um bebê que o Senhor me deu? Como é que eu consigo agora entrar na tua presença, Pai? Como é que eu consigo dormir sem me sentir acusada? Como é que eu consigo dormir sem me sentir condenado? Pai, eu falhei, Deus, eu errei, eu botei minha família nessa meleca toda, como é que eu posso acreditar que vai haver restauração? Olha o que eu fiz. Eu mereço, Deus, o Senhor me avisou, o Senhor usou pessoas para me avisar, mas eu escolhi tomar a decisão errada, e agora isso trouxe consequências, e eu mereço passar por isso. E Deus te dizendo: filho, você tem a graça, você tem a graça, entre em minha presença, só pede perdão, você tem a graça. Aquela sensação de que Deus, nunca mais eu vou ser usado de novo, nunca mais o Senhor vai me tomar com aquela autoridade, nunca mais eu vou ter a mesma graça, nunca mais eu vou ser respeitado, porque eu pequei contra ti, eu me rebelei. Essa vara de Arão representa o meu pecado, eu me rebelei contra as autoridades que o Senhor instituiu. Como é que eu acredito que o Senhor vai me usar de novo? Esse pote de maná sou eu, porque eu vivo murmurando do teu sustento, eu vivo reclamando daquilo que o Senhor fez por mim, sendo que não está me faltando nada.
Essa lei, Pai, representa a minha total falta de capacidade de obedecer aos seus mandamentos. E todas as vezes que eu falho, eu tenho que sentir esse promotor das trevas lendo a minha sentença, me acusando do meu pecado. Como conviver com isso? Como viver sem sentir esse peso? E Ele está dizendo: você tem a graça. Essa é uma noite de libertação. Deus vai te tirar desse lugar frio e escuro onde você se escondeu pelo medo, pela opressão gerada pela acusação. Deus vai devolver o teu sorriso, Deus vai devolver a tua espontaneidade, Deus vai devolver a tua alegria, porque você não foi chamado a viver a religião. A religião não te transforma em víbora, em serpente. Não é pelo que você acerta, mas é pelo que Jesus fez na cruz. Vamos nos colocar de pé. Te levanta como aquele que sabe que vai ser tocado, que sabe que vai ser liberto. Oh, o sangue de Jesus está te perdoando, está te justificando. Recebe perdão, aceita o perdão, pois quando você se sente condenado, você se transforma numa pessoa insegura, medrosa, ciumenta, invejosa. Quebre com essa malignidade na sua vida. Mas Deus, eu caí com prostituição, eu caí com prostitutas. Como é que o Senhor vai me perdoar? Como é que o meu casamento vai ser restaurado? Se você se arrependeu de verdade, Ele está te dizendo: eu não te condeno, vai, não peques mais, você tem a graça. Mas Pai, depois de saber tudo que eu soube, de viver tudo que eu vivi, eu me droguei, eu fui um péssimo testemunho, eu bebi, eu adulterei. Eu fui promíscuo, eu forniquei. Oh, como é que eu vou ser usado de novo por Ti? Como é que eu vou sentir de novo esse amor? Como é que eu vou entender que o Senhor me ama? A culpa está me afastando de Ti, a condenação está me impedindo de entrar em Tua presença. E Ele está dizendo: filho, você tem a graça. O filho pródigo tinha que ser apedrejado pela lei, mas a graça fez o pai o receber de braços abertos. E é assim que Deus está te recebendo agora. Confesse os teus pecados, recebe perdão e entra com ousadia na presença do Pai. E entra com ousadia na presença de Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele não julga como o homem julga. Ele não te olha por aquilo que você faz, Ele te olha através da cruz de Cristo. Entre você e Ele está Jesus. Ele não quer ver os seus pecados. Quando Ele te olha, Ele vê o que Jesus fez por você. Recebe perdão agora. Recebe libertação agora. Quebra esse paradigma, esse sofisma na sua mente. Você nasceu para ser abençoado. Se você rejeitar o sucesso porque acha que merece o castigo, essa vai ser a sua realidade. Mas se você entender que o castigo já foi colocado sobre Jesus, Ele já foi castigado no seu lugar. Ele já foi castigado no seu lugar, para que você não precisasse pagar por algo que Ele já pagou. Como é que você vai pagar uma conta que já está paga? É impossível pagar uma conta que já foi paga. Então, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, entra na presença de Deus agora. Ele vai te libertar. Você vai ser curado.
Deus vai arrancar essa depressão. Deus vai arrancar essa tristeza. Adore! Onde ouço a tua Adore, voz, igreja. fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Obrigado, Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos limpa, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre, livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare, levante as suas mãos e declare: sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue, teu sangue, a todas as alturas, fala de tua justiça. Jesus é a tua justiça. O sangue dele faz justiça. Adora, 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 adora. Tua cruz, tua cruz, Continua tua adorando. cruz, tua cruz. Muitas pessoas estão Mostra sendo curadas tua agora. Adore a graça. Deus. Fala do amor do Pai. Você não estava conseguindo adorar. Prepara Você não estava para conseguindo nós orar. Sai desse lugar escuro. caminho Sai dessa para cova. Ele. Estende as suas mãos em verdade aos céus. Posso me Como quem quer o colo do Pai. Esse é o sinal de rendição. somente pelo E adore, sangue. adore. Você está sendo curada. Você está sendo curado. Ele te lava nessa A noite. liberdade. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos, amigos de Deus. Nada além do sangue. Você é amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Deus te chama de meu amigo. Deus te chama de meu filho. Deus te chama de meu profeta. Eu sou Biandanemaná. Ele comandará. Entra com ousadia na presença do teu Deus. E o adore. Sou livre. Nada além, nada
recebam arrependimento. Quebrado está essa condenação, esta vergonha, esta revolta. Quebrado está agora todo espírito de rebelião, todo espírito de revolta, todo espírito de condenação. Quebrado está agora. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quando uma pessoa leva o evangelho a sério, quando ela tem temor de Deus, o pecado para ela é algo sério de verdade. Ela não consegue pecar e fingir que nada aconteceu. Então isso afeta essa pessoa. E quanto mais caminhada ela tem com Deus, mais afetada ela se sente. Como é que nessa posição, como é que depois de ter vivido tudo que eu vivi com Deus, eu caí? Como é que eu deixei isso acontecer? Como é que eu me transformei nisso? Só que a acusação sobre alguém que leva o evangelho a sério é tão forte, que essa acusação impede essa pessoa de entrar na presença de Deus. A culpa vem afastando você cada dia mais da presença de Deus. O que você vai fazer agora é se render, porque o teu pecado está perdoado, porque Ele já te justificou, porque você vai sair daqui com a tua aliança com Deus restaurada. Aplauda Jesus com tudo que você é. Eu quero estar. Tem gente dizendo: eu destruí o meu casamento, eu mereço ser infeliz. E Deus está dizendo que Ele te ama, e que se você se abrir, porque existe a graça de Deus, você vai ter a sua vida completamente restaurada e restituída. Levanta as suas mãos aos céus e dê a mão para quem está do seu lado, e declare comigo em voz alta: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Quando esse pecado é um pecado sexual, então fica mais difícil, porque você sabe que todo pecado é pecado, mas esse é um pecado contra o corpo. Então quanto maior for a sua caminhada e o seu nível de autoridade, mais isso vai te afetar, mais isso vai te ferir, mais desacreditado você vai se sentir. O que Deus está te dizendo é que se você se arrepender e confessar o seu pecado, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, e para Ele vai ser como se nunca tivesse acontecido. Ele não te condena. Vá e não peques mais, e não peques mais. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo por um tempo de vitória contra o pecado, por um tempo de vitória contra as trevas, contra a acusação, contra a condenação, por um tempo de metanoia, de mudança de mente, de mentalidade, de comportamento, porque você foi chamado para ser livre e abençoado nessa terra. Quebrado está todo o poder da opressão e da condenação sobre a tua vida. Você é livre. Toma posse dessa liberdade que a graça te concede. Vá na paz do Senhor, debaixo dessa unção, em nome de Cristo Jesus, porque a misericórdia de Deus vai se renovar amanhã de manhã, e essa é a causa de você não ser consumido. Que o Senhor te abençoe, te proteja. Vá debaixo dessa palavra. Glória a Deus. Dê um abraço forte quem está do seu lado e diga: é pela graça, irmão.